Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, do Grupo Araújo, né, de um modo geral, Araújo Mix, a sua loja de atacado e varejo, como o próprio nome diz, né, uma mistura de atacado e varejo e atacado, onde você compra ainda mais barato, né? Aproveite aí, o Araújo está completando mais um aniversário, né, Araújo Mix, e aí quem ganha é você, ganha em ofertas imbatíveis, né? Isso mesmo, promoções imperdíveis, tá bom? Além do Nando Cabeleireiros e também do grupo da UCAR. A conversa agora é sobre segurança pública, ou insegurança pública, né? Nós estamos vivendo uma sensação de insegurança. Vamos conversar com o secretário de Segurança, o delegado Emilson Farias. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bom. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Para nós é sempre uma honra poder vir ao programa. Secretário, a verdade é o seguinte, o Acre Estado talvez não tenha vivido até então um momento de total insegurança, pelo menos de sensação de insegurança, eu não diria insegurança, mas a sensação é de total insegurança. Não vou nem relatar o que já aconteceu, porque as pessoas que estão assistindo a TV Rio Branco e outras emissoras de TV, acompanhando também o noticiário pela internet, sabem o que está acontecendo desde terça-feira, quando os bandidos resolveram reagir, né, a uma ação da polícia. Né? Perfeito. Ainda bem que a polícia não reagiu, a polícia está agindo, aí teve uma reação dos bandidos. Perfeito. O que está acontecendo do lado da segurança pública, os órgãos ligados à segurança pública, no sentido de restabelecer a lei, a ordem na capital? Bom que se diga, Muniz, é bom que se esclareça, como você colocou aqui. Então, essa situação ocorreu em razão de uma retaliação de pessoas que se sentiram injustiçadas por conta de uma ação policial. Então, um fato que ocorreu e desencadeou essa situação toda. O que aconteceu e o que está acontecendo? Nós estamos em articulação e trabalhando com todos os integrantes do Sistema de Segurança Pública Estadual, na esfera federal, com o Sistema de Justiça Criminal, aí é o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. Nós tratamos ontem numa reunião com todos os juízes da capital, com a presidência do Tribunal de Justiça. Nós estabelecemos e colocamos nas ruas um número de efetivo considerável. Nós estamos para hoje fortalecendo mais ainda. Nós estamos em vários pontos estratégicos, ocupando locais. À medida que as forças de segurança do Estado avançam com relação a um bairro e um local que a gente tem as informações específicas, a gente tem uma tendência de saída daquelas pessoas que tentam se homiziar e fugir da ação e do alcance da mão da polícia. Então, nós temos barreiras específicas, a exemplo de uma barreira ali na Transacriana, onde nós temos saída tanto para a Transacriana como para o aeroporto, como para a própria Via Verde, buscando a BR-364. Então, nós temos ali Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro, portanto, nós estamos de maneira irmanada agindo no combate a essas situações. Nós tivemos nessa madrugada agora 10 pessoas presas. Dessas 10 pessoas, 5 pessoas que foram presas eram pessoas que davam comandamento para a execução. O que é isso? Aquelas pessoas que a gente viu em alguns vídeos que chegam a atear fogo, seja contra veículo, seja contra orelhão, aquelas pessoas que ateiam fogo são pessoas normalmente usuários de entorpecentes que numa bicicleta vão lá e jogam. A ação criminosa é fácil. O criminoso pega ali um chumaço de álcool, um chumaço de gasolina e ateia fogo contra aquela situação. Mas para isso ele precisa de um comandamento e de uma fiscalização. E esses 5 que eu estou colocando são pessoas que estavam nesse nível estratégico do ponto de vista da organização criminosa. Então eram pessoas que davam um comandamento. Tiramos 10 essa madrugada passada, sendo que 5 deles tinham voz de comandamento. Prendemos hoje também 2 pessoas que efetuaram disparo contra a delegacia na noite e na madrugada passada. Então, efetuaram disparos contra o muro da delegacia, contra a frente da delegacia, foram presos já na tarde de hoje e essas pessoas estão sendo presas e é claro que a gente está fazendo outras ações, como, por exemplo, entramos na penitenciária junto
com as forças, repito mais uma vez, com as forças de segurança estadual e as forças de segurança federal. Fizemos uma ação orquestrada no presídio de Rio Branco, em todos os presídios do interior do estado, para que retirasse de circulação ou procurasse retirar o máximo possível de circulação aquele que comunica o mundo interno com o mundo externo, que é o aparelho eletroeletrônico, que é o celular. Então tiramos 55 celulares de circulação aqui na capital. Outras ações serão implementadas nos próximos dias, nas próximas horas, em parceria sempre com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Ontem à noite, secretário, a 5ª Regional, né, que fica no Conjunto Xavier Maia, e o 5º Batalhão, que funciona lá na região de São Francisco, lá em cima, acho que na Vitória, né? Vitória, naquela região ali, isso, foram atingidos, né? A bala. Como é que a Secretaria, como é que os órgãos de segurança pública, de um modo geral, encaram isso? Como ataques de fato ou apenas como uma ação de anarquistas que se aproveitam do momento para tentar, de uma forma ou de outra, disseminar ainda mais o terror? Esse tipo de situação tem comandamento. Quando eu falo que a gente tirou 5 pessoas que davam ordem, que davam voz de comando, essas pessoas estão atendendo aquele objetivo e aquela determinação. O nosso objetivo é fazer com que a gente tenha as lideranças identificadas, e as lideranças identificadas, numa entrada no presídio, que nós entramos ontem, não é simplesmente entrar para tirar celular, tiramos, mas tem o objetivo de fazer o isolamento, de procurar isolar para que não tenhamos mais nenhum tipo de comandamento lá de dentro para uma execução aqui fora. Uma execução, quando eu falo de execução de qualquer tarefa. Tarefa, por exemplo, de atear fogo a qualquer situação, a qualquer veículo. Então, o importante é que nessas situações nós estamos identificando a liderança. E nesse caso específico que você citou aqui agora, importante é a repressão forte. As pessoas, os 2 que praticaram essa situação, estão presos, flagranteados à disposição da justiça. Então, isso é muito importante. Claro que eu repito mais uma vez, outras ações nós vamos implementar. Além de continuar com a firmeza do Estado Polícia. Nós tivemos uma lei hoje aprovada na Assembleia em que permite que a gente traga da reserva policiais militares para poder reforçar a nossa operacionalidade. Então, nós estamos fortalecendo o número de homens hoje no terreno mais ainda e vamos continuar com o número de homens necessário até que a gente tenha a paz estabelecida e a situação de segurança totalmente sob controle. É isso que a gente está fazendo. Além disso, claro que tem inúmeras outras ações que aí a gente vai executando uma por uma, de acordo com a organização que a gente está planejando, para que a gente não saia de sintonia em nenhum momento, que a gente não perca a situação de vista dentro daquilo que a gente planejou. A polícia apresentou hoje um dos 2 bandidos que fugiram no assalto de segunda-feira, que resultou na morte de 2 bandidos também. Isso. O 4º deve ser preso também nas próximas horas. Certamente, nós estamos fazendo uma repressão firme. O importante é que a sociedade tenha clareza que nós vamos estar dispostos na rua. Nós vamos, como estamos ocupando a rua, vamos continuar ocupando a rua. Nós estamos junto com a gente. O Exército Brasileiro, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, o Detran e todo o sistema de justiça criminal, todos os juízes, os promotores do GAECO, a presidência do Tribunal de Justiça. Isso indica que nós estamos tendo uma ação de Estado, como tem que ser. Nós temos que agir e agir com firmeza. Nós, de maneira nenhuma, nos curvaremos a nenhum tipo de ataque, a nenhum tipo de ameaça, a nenhum tipo de situação que venha colocar intimidação para aquelas pessoas que são operadores de segurança pública. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a cada um operador de segurança pública. Nós estamos tendo, Muniz, voluntariado de policiais que estão diminuindo suas escalas, que estão vindo das suas folgas, que estão sendo chamados no seu período de férias e estão vindo para poder fazer esse enfrentamento, que seja um enfrentamento adequado. Enfrentamento firme, um enfrentamento duro, mas um enfrentamento dentro da legalidade. Dessa forma que nós estamos trabalhando. O quadro está sob controle, secretário? Nós estamos trabalhando e o quadro está... Nós estamos no comandamento da situação. Claro que não é uma situação normal, é uma situação em que a gente tem que estar atento e muito atento,
Por isso que eu chamo a atenção para uma situação que a gente tem visto muito nas redes sociais. A gente tem visto uma situação superlativa de ações nas redes sociais. E a gente tem identificado, aqui estamos identificamos já alguns e estamos identificando outros, de pessoas que estão a serviço do crime, colocando e promovendo situações que não correspondem à realidade, não correspondem à verdade. Nós verificamos situações de pessoas que gravaram vídeo, que gravaram áudio, falando de arrastões, falando de invasão a escolas, falando de situações que não correspondem à realidade do que aconteceu durante esses dias. Então nós vamos responsabilizar. Alunos, professores, diretores estão apavorados com tudo isso. É, né? Porque faz parte da estratégia criminosa. Até comerciantes. Faz comerciantes também. Nós, repito mais uma vez, nós não vivemos numa situação de normalidade. É claro que todos nós estamos preocupados. O que nós não podemos aceitar é que pessoas a serviço do crime, pessoas a serviço do crime gravem vídeos e áudio e coloque a população numa situação que seja uma situação que promove um distúrbio e promove uma sensação de insegurança muito maior. Então essas situações e essas pessoas nós estamos monitorando, estamos promovendo algumas investigações para que a gente possa daqui a pouco alcançá-las. Essas pessoas serão certamente responsabilizadas. Repito mais uma vez, não é uma situação em que a gente esteja em absoluta normalidade. Óbvio que nós estamos com o Exército em pontos estratégicos, não é uma situação de normalidade, que merece toda a nossa atenção. E que, como eu disse anteriormente, nós vamos ter ações judiciais sendo implementadas nas próximas horas, nos próximos dias. Mas essas situações que não correspondem à realidade, certamente não servem para contribuir, não servem para ajudar em nada. E essas pessoas nós vamos coibir. Secretário, aqueles 2 bandidos que aparecem no vídeo, amplamente divulgado na semana passada, ameaçando, inclusive dando relação de agentes penitenciários que devem morrer nas próximas horas. Como é que vocês estão tratando aquilo ali? É uma ação isolada ou é parte integrante de todo esse conjunto de ataques? Não tem conexão com esse conjunto de ataques. Conexão com conjunto de ataque é uma situação muito bem definida que a gente está acompanhando. Essa situação é uma situação isolada, mas demonstra, sim, o desrespeito com as instituições. Demonstra, sim, o desrespeito com as instituições constituídas pelo Estado Democrático de Direito. E esse tipo de situação nós estamos investigando e vamos dar a pronta resposta no momento adequado. Serão presos também? Certamente nós vamos chegar até eles, assim como chegaremos naquelas pessoas, repito mais uma vez, que estão colocando vídeos que não correspondem à realidade, que não correspondem à verdade. Nós precisamos estar atentos a cada situação. Nós não passamos a noite acordados, estamos trabalhando de maneira dioturna. Os operadores de segurança pública estão, a grande maioria, sem dormir, virando turnos, e nós vamos fazer com que essa operação se estenda por quanto tempo for necessário. Nós não vamos abandonar as ruas, nós não vamos abandonar as esquinas, nós vamos ocupar cada ponto estratégico dessa cidade e desse estado. Nós só vamos sossegar quando a gente tiver a situação absolutamente sob controle. E podem ter certeza que por parte da segurança pública e dos operadores de segurança, nós não vamos dar trégua um só minuto. Secretário, eu sei que essa pergunta é mais direcionada ao pessoal que cuida do presídio, mas o senhor é uma autoridade na área de segurança pública, é uma referência, então a sua opinião também é importante nesse sentido. É claro que isso não acontece só aqui em Rio Branco. Essas notícias a gente vê de todo canto do país. A fiscalização é rígida, a legislação mais ainda, mas a gente encontra celular, arma, droga nos presídios. O que está acontecendo? Quando a PM cuidava, porque não cumpria de fato a legislação. Criaram um instituto exclusivo para isso, e a PEN. A coisa continua. O que fazer? O que fazer é uma ação, são várias ações que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar muito bem a questão da segurança, nós temos que trabalhar muito bem a formação dos profissionais. E aí isso não interessa só a eles, né? Interessa quem está cuidando também. Claro, né? Nós estamos inclusive trabalhando agora a formação de profissionais que estão ali dentro, para que a gente tenha profissionais cada vez mais qualificados, cada vez mais preparados para lidar com aquela situação. E continuar como nós estamos fazendo, numa batida sempre sequencial, no sentido de investir. Precisamos fortalecer, sim, precisamos estar fortalecendo a situação de segurança. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, bom, mas se nós tivéssemos lá bloqueador de celulares, se tivéssemos bloqueador de celulares, certamente a gente não ia impedir que essa situação tivesse ocorrida? Não, certamente também não, porque nós recebemos, todos nós, o senhor que está em casa,
Você, Muniz, e eu também nós recebemos nos nossos celulares trotes diariamente de pessoas de outras unidades da federação, de dentro do presídio, que procuram a todo momento nos aplicar golpe. Portanto, nos locais em nós temos grandes ou rastreadores com uma certa modernidade, nós não conseguimos inibir situações como essa, porque é o avanço da tecnologia que todo dia tem avançado, e aí nós temos, além do avanço da tecnologia, situações em que precisamos estar sempre acompanhando. A ideia é que a gente esteja cada vez mais junto e cada vez mais próximo do IAPEM, que a gente consiga ter um IAPEM cada vez mais fortalecido. É isso que a gente tem que fazer, e esse caminhar tem que ser lado a lado, ombro a ombro, sempre fortalecendo os operadores e sempre fortalecendo aquelas pessoas que trabalham num ambiente como aquele. Aproveitando a sua vinda aqui, secretário, tem algo que parece piada, mas é verdade. Um jornal local publicou na semana passada uma ampla reportagem sobre o uso indevido de espaço na Via Chico Mendes. Os traficantes estariam a cobrar a mensalidade das garotas de programa, para poder usar o espaço. Quem não paga é punida, segundo as leis impostas pelos traficantes. Ou são ameaçadas, ou assaltadas, enfim. A polícia está cuidando disso? Tem inquérito específico, está atuando nesse tipo de situação. Não corresponde, a situação não é tão assim como é colocada. Por isso que eu digo que as informações têm que sempre partir de veículos oficiais, credenciado, e que apontam que aquela situação está ocorrendo de determinada forma. Então, isso é objeto de uma investigação e a situação não é tão dessa forma. Obviamente que merece uma atenção especial, e nós estamos em inquérito com fase bastante avançada para que a gente dê a resposta para esse tipo de situação também. Então, o mais importante, Muniz, é que a gente vai estar no terreno. O que eu acho que a população precisa saber é que nós vamos continuar hoje à noite no terreno novamente. Aquela situação que foi dita, que ônibus iriam parar, nós estamos com a linha de ônibus funcionando normalmente. Vamos colocar, assim como colocamos ontem, policiais militares dentro das principais linhas de ônibus. Isso foi uma determinação já ontem ocorreu. Na última parada, nós não vamos deixar o ônibus parado ali meia hora, 40 minutos, porque é uma situação de vulnerabilidade, então ele não vai ficar parado naquele tempo, se tornando e ficando numa situação dessa como um pretenso alvo fácil. Então nós vamos estar acompanhando com motocicleta também essas situações dos principais corredores. Então tem toda uma estratégia montada. O fato é que a gente vai estar fazendo um enfrentamento sempre muito firme. Nós não vamos de maneira nenhuma baixar a guarda para esse tipo de situação. Nós já passamos por situações extremamente complicadas aqui. Já teve um momento em 2009 que nós tiramos e trabalhamos enfrentando facções criminosas. Novamente, nós estamos diante de uma situação em que a gente tem que ter a firmeza do Estado, a maturidade e o equilíbrio, mas a mão firme do Estado para que todos nós juntos, nessa cruzada forte, Judiciário, Ministério Público e as Forças de Segurança Pública, conseguimos colocar as coisas no seu devido lugar, num espaço mais curto de tempo. O senhor que ajudou a combater o crime organizado no final dos anos 90, início dos anos 2000, o senhor comandou uma delegacia que funcionava praticamente dentro do Ministério Público, uma ação integrada, o trabalho o senhor tinha feito. O senhor acha que isso é não tem como dizer, o crime se organizou. Aí dá para a gente, vocês já perceberam que isso é uma coisa nossa aqui, dos nossos bandidos, ou tem ligações com o Comando Vermelho, com o PCC e outras facções criminosas em nível nacional e internacional? Tem facções criminosas. Não é só coisa daqui não, regional. Nossa, facções criminosas. Pode até ter outros contatos, mas nós temos facções criminosas instaladas. Essas facções criminosas. E quando a gente fala de organização criminosa, a gente às vezes cria um conceito que às vezes não é tão acertado. Organização criminosa, nós podemos ter 3 pessoas que compõem uma organização criminosa com um fim específico, claro, com a formação clara de obter lucro, com a estrutura hierárquico-piramidal, que nós vamos ter lá um chefe e as pessoas que executam. Isso é organização criminosa. Claro. Conceitualmente falando e do ponto de vista estrutural, nós temos uma organização criminosa ali montada. Então, nessa situação, nós temos clareza que temos uma organização criminosa. Uma organização criminosa que está dando comandamento para esse tipo de situação. Esse tipo de situação está sendo combatida, como eu disse, de maneira muito firme. Nós, certamente, iremos passar mais uma vez por essa situação. Sairemos muito mais forte ali adiante quando passarmos por esse momento, que é um momento que requer a atenção de todos. Eu não sou especialista, mas só para terminar a nossa entrevista, como aconteceu a cena da ação policial lá, a ação e reação lá na clínica,
a gente dá para perceber que os dois bandidos mortos não tinham tanta experiência no campo criminal. O policial que agiu saiu ileso, ainda bem, e eles dois se ferraram. Ou seja, se fossem bandidos experientes, poderia alguém ter saído ferido ou até morto, né? Ainda bem que não aconteceu isso. Na verdade, a questão da experiência aí é complicada, porque aí a gente precisava definir o conceito de experiência, porque se o conceito de experiência for ter praticado o crime, um deles tinha 10 passagens por roubo e o outro tinha 5 passagens por roubo, tinha até latrocínio. Então não eram tomadores assim, já tinham praticado inúmeros crimes. Então a gente tem que louvar a ação do policial. Esse sim foi muito... uma ação no cumprimento do estrito dever legal. Isso e não feriu ninguém, né? Isso é uma situação de avaliação por parte da justiça, a justiça que faz essa avaliação. O entendimento da autoridade judiciária é que houve, da autoridade policial, é que houve o estrito cumprimento do dever legal. O titular da ação penal, o Ministério Público que vai avaliar. Nós defendemos sempre ações firmes, ações fortes, mas ações sempre pautadas no princípio primeiro da administração pública, que é a legalidade. Que me parece que foi uma ação desse sentido. Me parece que a ação foi uma ação legítima, sem nenhum problema, e não colocou, e não houve morte com relação a terceiro. O mais importante, né? Não houve nenhum problema com relação a terceiro, que é outro ponto para nós fundamental. Nós tivemos, durante esse período aí, ataques a veículos, sim, nós tivemos ataque a 16 veículos, nesse período aí que a gente acompanhou nos últimos 2 dias, dos quais só 5 foram efetivamente queimados. Os demais houve tentativa e o Corpo de Bombeiros se antecipou, nós conseguimos nos antecipar a várias situações. Então nós tivemos 5 que foram ateados fogos. Mas é importante que a gente deixe claro que nessa situação em que houve esse ateamento de fogo, a gente conseguiu se antecipar e minimizar o ataque. Mas o mais importante, Muniz, nós não tivemos nenhum ataque contra operadores de segurança pública, nem contra a sociedade civil. Isso é que é importante. O princípio maior para nós, que é a vida, está sendo preservado. E nós vamos botar hoje à noite, e quantos dias for necessário, 400 homens rodando dioturnamente nos pontos mais vulneráveis, mais estratégicos dessa cidade. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem orquestrado, para que a gente salvaguarde a vida das pessoas e mantenha a paz e a segurança. É isso que a gente vai buscar sempre. Nós, repito mais uma vez, não vamos de maneira nenhuma nos curvar a qualquer tipo de toque, a qualquer tipo de ameaça, a qualquer tipo de violência ou criminalidade no estado do Acre. Com certeza. Claro que foi um ataque, mas foi muito mais algo assim para tentar intimidar do que para atacar, né? O cara chega, atira e vai embora. Ainda bem, não houve um enfrentamento, ou seja, não foi lá para matar ninguém. Atirou, foi embora. Perfeito. Ação de algum vagabundo que não tem o que fazer. Secretário, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, sempre à disposição. Prazer é nosso. Só para terminar, até nesse momento com a participação da imprensa é importante, né? Até para que a verdade verdadeira seja dita, e não as inverdades para causar ainda mais medo e pavor à população. Princípio processual penal, Muniz, estabelecimento da verdade real. O que tem de mais importante para nós é a verdade real. Ninguém maqueia nenhum fato. Aquilo que está acontecendo, a gente está aí para noticiar com vocês e falar abertamente, mas que seja estabelecido sempre a verdade real. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre educação. Eu vou entrevistar o professor Justino Queiroz. Ele é chefe da Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais da Secretaria Estadual de Educação. Vamos falar sobre o Censo Escolar do 2015, que foi publicado de forma extraoficial. Em 2 minutos. Até já.